A Igreja é a inimiga do conhecimento e do aprendizado, dizem os opositores. Bem, então, por que ela deu à luz o sistema universitário? Esta é outra pergunta proibida, que vamos examinar hoje em A Igreja Católica, Construtora da Civilização. Descoberta. Restauração. Tecnologia. Direito e economia. Estudo. Ordem moral. Desenho. Ensinamento moral. A Igreja Católica, Construtora da Civilização. Dublado por Alan Omobono. Bem-vindos à Igreja Católica, Construtora da Civilização. Sou Thomas Woods. Nesta semana falaremos sobre o desenvolvimento do sistema universitário e a difusão do aprendizado ao longo da Europa Ocidental, que são desenvolvimentos tipicamente considerados como avanços ocorridos apesar da Igreja Católica, e não por causa dela. Mas como sempre estamos aqui para derrubar a sabedoria convencional. Agora, por muito tempo, foi dito que uma Idade das Trevas tomou conta da Europa, com a emergência da Igreja Católica à preeminência logo após a queda do Império Romano, que por 1000 anos não houve nada senão atraso e escuridão no Ocidente. Todos nós talvez já ouvimos isso. Mas hoje, mais e mais vemos historiadores diminuindo o período que eles designariam como de trevas. Ninguém em sã consciência refere-se aos 1000 anos que vão desde o final do século V ao século XV como de trevas. Só um lunático chamaria, por exemplo, o século XIII de trevas. Na verdade, escreveu-se uma vez um grande livro, chamado 13, o maior dos séculos. Agora, é verdade. Houve um período de trevas. Após a queda de Roma, houve um tempo onde a educação declinou, a cultura declinou, a civilização declinou. Mas foi por culpa da Igreja Católica, com grupos bárbaros no controle político em várias partes da Europa. Foi culpa da Igreja. Agora, é interessante observar o que o historiador Will Durant diz. E quem é Will Durant? Porque damos atenção ao que ele diz? O interessante em Will Durant não é apenas que ele escreveu 1 zilhão de livros. Ele era o Stephen King da história, como se estivesse escrevendo sua máquina de escrever 24 horas por dia. O significativo em Durant é que ele era agnóstico. Ele não tinha sardinha para puxar nesse caso. Ele não estava defendendo a Igreja Católica e, às vezes, ele era malicioso com a Igreja. Mas até Will Durant entende que não é justo culpar por tudo que dá errado na Europa Ocidental a Igreja Católica. Durant diz: a causa básica de retrocesso cultural não foi o cristianismo, mas o barbarismo, não a religião, mas a guerra. As inundações humanas arruinaram e empobreceram cidades, monastérios, bibliotecas, escolas e tornaram impossível a vida do estudioso ou do cientista. E então ele diz: talvez a destruição teria sido pior se a Igreja não tivesse mantido certa medida de ordem numa civilização em desintegração. Bem, mesmo em meio à desintegração, a Igreja fez tudo o que ela pôde. E num próximo episódio, examinaremos o papel dos monges. Os monges fizeram tantas coisas que deveríamos ter 100 episódios sobre eles. Teremos um. Mas isso é para outra hora. Por ora, notemos que, no século VIII e no século IX, católicos deram tudo de si, bispos católicos, para construir escolas. Carlos Magno, o grande imperador do Ocidente, ordenou que as várias catedrais abrissem escolas, como mencionei no episódio anterior. Após Carlos Magno, bispos do século IX em conselhos locais da Igreja pediram a abertura de escolas. Esta foi a grande era da prática de cópia de manuscritos em latim, do mundo antigo. Kenneth Clark, o autor do grande livro clássico chamado Civilização, e ele diz isto: disse as pessoas nem sempre se dão conta de que só 3 ou 4 manuscritos antigos de autores latinos ainda existem. Todo o nosso conhecimento da literatura antiga se deve ao colecionamento e à copiação, que começaram sob Carlos Magno. E quase todo o texto clássico que sobreviveu até o século VIII sobreviveu até hoje. Bem, há algo a se acreditar a Igreja, não acha? De fato, os séculos 8 e 9 viveram os primórdios? Os primórdios que foram infelizmente abortados de uma espécie de renascimento cultural que foi conhecido como Renascimento Carolíngio. E aqui vimos a tentativa de trazer de volta o aprendizado e a cultura. E vemos, por exemplo,
a copiação de manuscritos, que é importante. Vemos, além disso, o desenvolvimento de algo chamado minúscula carolíngia. A minúscula carolíngia é um tipo de escrita. Antes da existência da minúscula carolíngia, você veria escritos que só tinham letras maiúsculas. E se você recebesse um e-mail de alguém que envia você um e-mail só com letras maiúsculas, simplesmente não aguentaria olhar, sabe? Quem é esse bárbaro me escrevendo tudo em caixa alta? É irritante, é difícil de ler, demora mais a escrever. Eles também não tinham espaços entre as palavras antes da minúscula carolíngia nem pontuação. Então imagine só, um grande bloco de letras maiúsculas, dá muita graça ler. Além disso, por causa de isolamento geográfico, pessoas desta parte da Europa, em vez de desta parte da Europa, desenvolveriam sua própria escrita, que era em grande parte indecifrável às pessoas de outra parte da Europa. Ao passo que foram os monges que ajudaram a desenvolver a chamada minúscula carolíngia. Minúscula porque ela introduziu a ideia de letras minúsculas e também introduziu espaços entre as palavras, pontuação, e constituiu uma escrita única, um tipo padronizado único de escrita, para que as pessoas pudessem viajar pela Europa Ocidental e se entender umas às outras. Bem, isso não é pequena contribuição, é uma das maiores contribuições à causa da alfabetização no mundo. E veio daquele renascimento carolíngio. Infelizmente, o renascimento carolíngio sofreu uma morte prematura, em grande parte por causa de mais ondas de invasão de ainda outros grupos bárbaros. Os séculos 9 e 10, os 800 e 900, viram onda atrás de onda de invasões de vários grupos dos muçulmanos, dos magiares e dos vikings. E essas ondas de invasão foram devastadoras para o Ocidente. Monastérios foram saqueados e destruídos como eram centros de aprendizado. Agora, os europeus ocidentais eram guerreiros frequentemente muito bons, mas eles também tendiam a ser muito lentos para se organizar. Então, pelo tempo, até eles conseguirem se juntar, a festa já tinha acontecido e eles já haviam sido saqueados. E isso acontece ano após ano. Bem, isso não é culpa da igreja. Se é difícil manter a civilização quando os vikings estão atacando você todos os anos. E quando considerarmos que o mais conhecido desses invasores era um homem chamado Thorfinn Quebra-Crânio, podemos sentir um pouco o gostinho de como teria sido viver naquela época. E, no entanto, os monastérios da Igreja Católica tinham incrível poder de resistência. Eles eram das mais inabaláveis instituições que já existiram. Porque você pode destruir um deles, mas ainda há centenas de outros, mesmo que você destrua todos exceto um. Esse um pode restaurar a cultura. Christopher Dawson foi um dos maiores historiadores católicos do século XX. Por um tempo ele lecionou em Harvard. Isso nunca acontecerá de novo, mas Christopher Dawson lecionou em Harvard e ele disse, entre outras coisas, ele disse, 99 de 100 monastérios podiam ser queimados? E os monges mortos ou expulsos e ainda assim a tradição inteira podia ser constituída pelo único sobrevivente. E os locais desolados podiam ser repovoados por novas levas de monges, que se encarregariam de novo da tradição interrompida, seguindo a mesma regra, cantando a mesma liturgia, lendo os mesmos livros e pensando os mesmos pensamentos que seus antecessores. Bem, se você quer restaurar uma civilização, ter monastérios por perto certamente não atrapalha, não. Então os monastérios, como veremos, como digo no outro episódio, tiveram um indispensável papel. Eles podiam, não importa quantos você tenha destruído, eles podiam começar tudo de novo por causa dos remanescentes. Agora, o historiador Lowry Daly uma vez disse, a Igreja Católica era a única instituição na Europa que mostrou consistente interesse na preservação e no cultivo do conhecimento. Não é surpreendente ouvir historiadores dizerem isso. A Igreja Católica é a única instituição que é consistentemente interessada no cultivo e na preservação do conhecimento, e na busca da verdade. Bem, acontece que aquela instituição, a Igreja Católica, fez mais do que qualquer outra instituição para dar à luz o sistema universitário na Europa. A universidade foi uma criação singular da Alta Idade Média na Europa. E quando dizemos Alta Idade Média, tipicamente queremos dizer talvez 1150 a 1200 até talvez 1350 ou 1300. Esse período de tempo. E é uma época extraordinária. Pois, como digo, dá à luz o sistema universitário. Como você pode chamar uma era de trevas que nos dá as universidades? Agora, de onde vieram as universidades? Das mais diversas fontes. Na verdade, elas vêm
por um lado, de algumas das universidades, das escolas catedráticas. As escolas catedráticas que foram construídas e estimuladas por Carlos Magno e bispos posteriores. Algumas delas se tornaram universidades. Outras universidades começaram como agrupamentos informais de estudiosos, que acabaram por construir a infraestrutura de uma universidade. E não podemos identificar com precisão exata uma data em que começaram, mas certamente podemos dizer que na segunda metade dos anos 1200, do século XII, entrando nos 1200, as universidades estão emergindo. E você começa a ver algumas das maiores universidades da tradição ocidental. Você vê o nascimento de Oxford, e Cambridge, e Paris, e Bolonha, e as escolas médicas em Salerno. Esses lugares têm 800 anos de idade, e mais, em alguns casos. Este é um extraordinário avanço. E que instituição tornou possível? Não simplesmente a Igreja Católica, mas especificamente o Papado. Henri Daniel Rhapsody, historiador francês, no século XX, que disse: graças à repetida intervenção do Papado, a educação superior foi habilitada a expandir suas fronteiras. A Igreja, na verdade, foi a matriz que produziu a universidade, o ninho de onde esta alçou o voo. Os papas, por exemplo, estabeleceram mais universidades do que qualquer outra pessoa na Europa. Mas eles fizeram mais do que isso. Eles não apenas estabeleceram universidades, eles as fomentaram e as protegeram. Estenderam todos os tipos de benefícios às universidades, que lhes possibilitaram funcionar e sobreviver e, de fato, florescer. Às vezes, direi isso antes de irmos ao intervalo, nós, quem vive numa cidade universitária, vivo numa dessas cidades e não direi qual, não quero ferir sentimentos, mas nós às vezes amamos o dinheiro que os alunos trazem à cidade, mas não conseguimos aguentar os alunos por serem tão rudes e barulhentos. Isso acontecia na Idade Média também, e os papas protegiam os alunos dos eventuais abusos dos habitantes da cidade. Veremos como ele fazia isso após voltarmos com a Igreja Construtora da Civilização. Você sabia? 81 universidades haviam sido estabelecidas até a época da Reforma. Destas, 33 possuíam um alvará papal, 15 um real imperial, 20 possuíam ambos e 13 não tinham nenhum. Você sabia? Títulos acadêmicos de uma universidade com alvará papal eram respeitados por toda a cristandade. Entretanto, títulos conferidos sob aprovação de monarcas nacionais eram válidos somente no reino em que foram emitidos. Bem-vindos de volta à Igreja Católica, construtora da civilização. Sou Thomas Woods. Antes do intervalo, examinávamos o desenvolvimento do sistema universitário na civilização ocidental. E notando que a Igreja Católica teve um papel maior do que qualquer outra instituição em difundir conhecimento, cultivar a busca do conhecimento e permitir que o sistema universitário florescesse. Não houve outra instituição que fez mais, e o papado em particular consistentemente intervinha. Agora de cara! Logo nos anos 1200, quando as universidades estão se formando, já vemos as características das universidades modernas. Elas não eram absolutamente idênticas às nossas universidades modernas, mas vemos semelhanças importantes. Por exemplo, lá temos a mesma distinção entre educação de pós-graduação e de graduação que temos agora. Temos a ideia de que você vai e persegue um determinado curso de estudo, após cuja conclusão você recebe o título. Todas essas coisas eram características da universidade medieval. Agora, no mundo antigo eles tinham escolas, é claro, eles tinham academias, mas não tinham exatamente essas características que descrevi. E, tipicamente, se você pertencesse a uma academia antiga, isso significava que você pertencia à escola de pensamento que a dominava. Ao passo que, na universidade medieval, não havia escola de pensamento reinante, ao invés, você tinha vigoroso debate, para lá e para cá sobre uma variedade de assuntos. Mas, logo antes de irmos ao intervalo, eu especificamente apontei ao papel dos papas. Como os papas ajudaram a fomentar as universidades, além de estabelecerem mais universidades do que qualquer um? Os papas também estenderam o benefício de clero aos alunos. O benefício de clero é um privilégio que era estendido tipicamente, é claro, aos clérigos, o qual dizer que, se você causasse mal a um clérigo, isso seria considerado uma ofensa especialmente abominável. Ainda, o benefício de clero significava que se você fosse um clérigo, você poderia defender seu caso num tribunal da igreja, em vez de num tribunal secular local. Bem, esse benefício foi estendido aos alunos nas universidades, porque, como sugeri antes do intervalo,
Às vezes, os habitantes locais da cidade realmente não gostavam dos estudantes. Exatamente como são hoje. Muitas pessoas hoje olham os universitários e dizem: gosto do fato de que eles trouxeram dinheiro do papai e da mamãe à minha cidade e estão prontos para gastá-lo em todo tipo de bobagem. Contudo, não gosto do fato de que eles ficam batendo em minha caixa de correio, quer dizer, qual é o prazer em bater na minha caixa de correio, esse tipo de coisa. As pessoas amam dinheiro e detestam os estudantes, é exatamente como se sentiam na Idade Média. Então, às vezes, os alunos podiam se achar arrastados a um tribunal local, sob acusações forjadas, sendo simplesmente atormentados em geral. O Papa impedia que isso acontecesse e permitia que a vida da universidade florescesse, estendendo o benefício de clero aos alunos. Toda vez em que houvesse a necessidade de intervir no sistema universitário, houve algum problema, as pessoas sabiam, apele ao Papa e ele resolverá. De fato, em inúmeras ocasiões, o Papa tinha que intervir para assegurar que os salários dos professores seriam pagos. Agora, imagine o quanto seriam pró-católicas. As universidades europeias hoje, se o Papa Bento pudesse fazer isso, pudesse intervir e lhes dar um aumento ou coisa assim. Bem, enfim, aqueles dias se foram. Entretanto, é importante reconhecer que, entre as universidades que foram estabelecidas pelo Papa, havia algo chamado, em latim, e estou usando a pronúncia da igreja, ius ubique docendi, que literalmente quer dizer o direito de ensinar em todo lugar. Isso significa que se você tinha um diploma de uma universidade que o Papa tinha fundado, tinha dado seu alvará também, que você tem o direito, automaticamente, sem perguntas feitas, de ir a qualquer universidade da Europa Ocidental e começar a ensinar, sem perguntas feitas. Então, isso começa a fomentar a ideia de uma comunidade acadêmica internacional, porque alguém vindo desta universidade pode vir ensinar nesta outra, e começamos a ter intercâmbio intelectual produtivo. Agora, algumas pessoas, tenho certeza, têm uma espécie de visão caricatural do que é a vida intelectual. Teria sido na universidade medieval, porque, por exemplo, é dito às vezes que, é claro que tínhamos universidade, mas os professores tinham que seguir a linha, certo? Eles tinham que dizer o que o bispo queria que eles dissessem, ou o papa, ou... Eles estavam sempre alinhados e não podiam dizer o que quisessem dizer. Isso é tão falso que levaria uma eternidade para refutar. Ao contrário, como qualquer historiador imparcial das universidades vai dizer para você, ao contrário, a vida intelectual dessas universidades era muito vigorosa e robusta. Praticamente não havia questão que não fosse fortemente debatida na universidade medieval. Agora, é verdade. Havia limites teológicos gerais, dentre os quais esse debate acontecia, mas dentro desses limites era temporada aberta para várias questões serem debatidas. Provavelmente havia mais debate rigoroso em universidades medievais do que vemos nas universidades hoje. Nas universidades hoje, todos sabemos, você tem que pisar em ovos, você não pode dizer certas coisas, não pode defender certos tipos de pessoas, a Igreja Católica, todos sabemos isso. Você não tinha isso na universidade medieval, tinha vigoroso debate ocorrendo para lá e para cá. Na verdade, o que você veria nas tardes, após os professores darem suas aulas matinais, é que um professor se levantaria diante de toda a comunidade universitária reunida e faria algo chamado determinar uma questão. Quer dizer, alguma questão controversa seria debatida por habilidosos debatedores de ambos os lados daquele assunto e argumentariam da melhor forma que pudessem para defenderem suas posições. E então caberia ao professor vir à frente e sintetizar tudo o que havia sido ouvido, e juntar tudo e resolver, chegar a uma solução na base deste rigoroso debate. Isto se chamava determinar uma questão, e acontecia às tardes. Agora, eu gostaria de ver uma universidade moderna tentar coisa assim, mas você não verá, pois os professores têm emprego estável e querem apenas se sentar em seus escritórios e fazer postagens nos seus blogs, então não sei como farão aquilo. Mas é assim que o sistema universitário era. Se você quisesse obter um diploma na universidade medieval, você teria que fazer aquilo também. Você, como aluno, teria que se levantar lá, frente a toda a comunidade universitária, e determinar uma questão. É duro. É difícil. Agora, considere também que podemos ver a natureza debatedora de nossa civilização ocidental. Podemos vê-la evidente nos escritos deste tempo, os escritos dos primeiros séculos da universidade. Tome, por exemplo, o grande São Tomás de Aquino, que é admirado por todos os povos civilizados em toda parte, de fato. Veja São Tomás, veja o modo como ele debatia com as pessoas. Em primeiro lugar, se você olhar sua Summa Theology, ou Summa Teológica, você vê que ela é disposta
na forma de perguntas e respostas. Milhares de perguntas ele levanta. Aliás, eu costumava pôr em meus questionários, sim, estou admitido em câmera, que dei questões de múltipla escolha no ensino superior. Fiz isso apenas para certificar se leram seus livros, o que não fizeram, mas dei as questões mesmo assim. E uma das respostas erradas que dei era: a igreja mandou as pessoas não fazer perguntas. Agora, se você estava ouvindo o mínimo do que eu estava dizendo, de nenhum modo circularia essa resposta. Inacreditável quantos a circularam. Eu perderia o semestre inteiro, estando em pé dizendo a igreja fomenta uma cultura onde vivem fazendo perguntas. Não adiantaria. Eles já haviam ouvido que a igreja odeia o conhecimento. E então circularam a resposta errada. Bem, em todo caso, São Tomás de Aquino fazia perguntas atrás de perguntas atrás de perguntas. E se você reparar no estilo de sua escrita, você percebe sua organização. Ele e outros escolásticos debatiam as coisas assim. Eles tomavam uma questão e então considerariam todas as possíveis objeções à própria posição deles e as listariam. E aí eles explicariam sua própria posição. E então eles voltariam e responderiam as objeções. E ele fez isso com pergunta atrás de pergunta atrás de pergunta. É uma extraordinária conquista, é fascinante de ler, e o formidável nisso é que São Tomás era generoso com seus oponentes. São Tomás jamais inventaria um ridículo argumento, atribuí-lo aos seus oponentes, e então diria: ahá, eu triunfalmente respondi a essa pessoa. Não, ele apresentava o argumento dos seus oponentes da maneira mais convincente possível. Ao menos tentaria torná-lo um pouco interessante, certo? Ele o retrataria da maneira mais exata possível e da mais convincente possível. De fato, em alguns casos, São Tomás até pensava em argumentos nos quais nem seus próprios oponentes já haviam pensado e dizia: espere um pouco, vocês também têm esse argumento e esse outro, vou lhes dar esses, então lhes respondia. Quer dizer, este é um debatedor honesto. Isto é como a vida intelectual ocidental era, e você a vê em São Tomás. Era organizada de fato no formato de um debate, e eu estou em debate com antagonistas. Essa foi uma conquista extraordinária, e é assim que a nossa civilização ocidental é, não é só uniformidade, é debate e discussão. Agora, um dos maiores historiadores da ciência em nossos dias é um homem chamado Edward Grant. E ele olha para trás a essas universidades medievais, não muito tempo atrás, e acha algo muito, muito importante lá. E ele disse isto, ele disse: o que tornou possível que a civilização ocidental desenvolvesse a ciência e as ciências sociais de uma maneira que nenhuma outra civilização jamais tenha feito antes? A resposta, estou convencido, reside em um impregnante e inveterado espírito de investigação, que foi uma natural consequência da ênfase na razão, que começou na Idade Média. Com exceção de verdades reveladas, a razão foi entronizada nas universidades medievais como árbitro máximo da maioria dos argumentos e divergências intelectuais. Era bem natural para acadêmicos imersos no ambiente universitário empregar a razão para investigar áreas temáticas que não haviam sido exploradas antes, assim como para discutir possibilidades que não haviam sido antes pensadas a sério. E o professor Grant continuou a dizer que o compromisso com a razão e com a discussão racional que vemos na Idade Média e que vemos no nosso mundo moderno, isso é uma das maiores dádivas da Idade Média Latina ao nosso mundo. Mas ninguém sabe disso. E ele disse que isso ainda infelizmente deve ser um dos mais bem guardados segredos das últimas centenas de anos. Não é espantoso? Não devemos guardar o segredo, contudo. Devemos sair contando às pessoas sobre isso, porque é um aspecto extraordinário da nossa civilização. Vamos encerrar com Santo Anselmo, por exemplo. É um outro exemplo do que eu estou falando. Santo Anselmo, embora ele viveu um pouco antes do surgimento das universidades, mas tinha o mesmo espírito de investigação racional. Santo Anselmo, por exemplo, tinha um livro em latim Cur Deus Homo, que costuma ser traduzido em inglês como Por que o Deus homem? Ou Por que o Deus se fez homem? Pois Santo Anselmo usou o argumento puramente racional para tentar considerar por que Deus fez o extraordinário. Por que ele se tornou homem e habitou entre nós? Se ele desejou reconciliar a humanidade com ele próprio, por que ele simplesmente não fez uma declaração lá do céu? Por que ele se tornou homem? E Santo Anselmo explicou isso usando sua própria razão, pensando sobre isso. Mas aquilo pelo que Santo Anselmo é mais conhecido entre os filósofos, talvez, é que ele faz uma outra pergunta racional.
Deus existe? E ele começou a usar a razão para tentar descobrir a resposta a essa pergunta. Deus existe? São Tomás retomou essa questão, é claro, e ele tinha 5 modos que ele usava para demonstrar que Deus existe. E é aí que vamos retomar na próxima vez, pois essa tradição intelectual, de debate e discussão e razão, se volta à sua própria fé e faz perguntas como: Deus existe? E se sim, podemos demonstrar isso. E eu vou sugerir que demonstraram. Como fizeram? Veremos na próxima vez em A Igreja Católica, Construtora da Civilização. Até lá! Para mais informações, acesse youtube.com/AlanOmobono.